Opa. Bom, boa noite todo mundo novamente. E aqui é a segunda aula da Langio em parceria com a LANC, onde a gente vai estar buscando fazer um apanhado geral de anatomia vascular de uma maneira geral. A primeira aula, que foi lançada há pouco tempo, foi sobre anatomia arterial, e agora a segunda aula vai falar sobre anatomia venosa. Achamos melhor dividir para ficar mais didático. É uma aula mais curta, anatomia venosa, como eu já falei na aula de anatomia arterial. Muitas veias do nosso corpo seguem o nome das artérias adjacentes a ela. Então a gente vai tratar principalmente das principais estruturas venosas do corpo. Não vai ser uma aula muito longa, tão quanto a de artérias, mas mesmo assim é muito importante. Aí você pode me perguntar, por que é importante estudar anatomia venosa? Vamos começar do mesmo jeito que nós começamos a aula de anatomia arterial. A importância do estudo da anatomia venosa é que ela está relacionada a problemas amplamente distribuídos na nossa sociedade, como varizes, úlceras venosas. Quase todo indivíduo que tem uma profissão, geralmente, que passe muito tempo de pé, por exemplo, mulheres durante a gravidez, geralmente pessoas que tendem a passar um maior tempo de pé ou que suportam um peso muito grande, elas vêm a desenvolver problemas relacionados às veias e em específico, às varizes. Então, a taxa de incidência de varizes hoje é muito alta, sendo um dos vários problemas que a gente tem de veias. Então, é muito importante a gente estudar a anatomia venosa, justamente pelo mesmo fato que falamos já da anatomia arterial. Sabendo a localização das veias, quais tipos de veias estão em determinada região, quais as relações daquela veia com estruturas ao redor, a gente vai poder assim ter uma melhor dimensão de como manipular essas estruturas e se podemos utilizar determinadas técnicas para manipulá-las ou não. Por isso é muito importante a gente ter um estudo e compreensão da anatomia venosa como um todo. Vamos lá. Primeiro, a gente já do mesmo jeito que a gente iniciou a última aula, a gente tem que entender o coração. Artérias começam pelo coração, veias de certa forma levam o sangue para o coração. A gente pode entender popularmente dessa forma. Então vamos lá. Quais são as veias que drenam seu conteúdo para o coração? As veias que drenam seu conteúdo para o coração é a veia cava superior, a veia cava inferior e o seio coronário, todos esses três para o átrio direito. E para o átrio esquerdo nós teremos as quatro veias pulmonares. Como vocês podem ver aí na imagem, quatro veias pulmonares. E nós teremos também superiormente a veia cava superior, inferiormente a veia cava inferior. Veia cava inferior é essa que traz o sangue principalmente dos membros inferiores e das partes mais inferiores do corpo. Veia cava superior que traz o sangue da cabeça, dos membros superiores e da parte superior do tórax. Seio coronário que traz o sangue basicamente que irriga o coração. Então vamos lá. Veias pulmonares. Veias pulmonares, nós temos quatro veias pulmonares. Elas saem dos pulmões e levam o sangue que passou por um processo de hematose, ou seja, um processo de trocas gasosas, onde virou um sangue rico em gás oxigênio, para onde? Para ser distribuído até o átrio esquerdo. Chegando no átrio esquerdo, nós temos aquela velha, é a finalização basicamente da circulação pulmonar, né? Que o sangue vai para os pulmões, sofre hematose, trocas gasosas, depois vai vir a retornar ao coração por meio das veias pulmonares. Essas veias pulmonares estão localizadas posteriormente na região do coração e depois desse sangue entrar no átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo sai pela aorta e tem todo o trajeto que nós explicamos na aula passada. A outra coisa que nós temos que analisar é o seio coronário. O seio coronário às vezes não parece o nome de uma veia, parece somente geralmente uma região, mas sim, é o nome de uma veia. É uma veia que é uma veia localizada posteriormente no coração e que são responsáveis pela drenagem do sangue que irrigou o músculo cardíaco. As artérias coronárias direita e esquerda irrigam o coração e depois desse sangue passar pelas trocas gasosas nas células do coração, vai estar rico em gás carbônico e esse sangue rico em gás carbônico vai ser direcionado através de tributárias para o seio coronário. O seio coronário, por sua vez, ele tem duas tributárias muito importantes. Quais são as duas tributárias que ele possui importantíssimas? Nós temos a veia cardíaca magna, que recebe as veias marginais esquerdas, que vai estar basicamente do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo aí você vê a veia cardíaca magna ou veia cardíaca maior. E também nós teremos a veia cardíaca parva, que está do lado direito e recebe as veias marginais direitas. Então, a veia cardíaca magna realiza a drenagem basicamente da parte esquerda do coração, enquanto a veia cardíaca parva ela faz a drenagem da parte direita do coração.
Essa basicamente é a drenagem venosa para o coração. Tem várias outras veias que você podem observar aí, mas são veias de menor calibre e que se fosse explorar aqui demoraria muito tempo, porque do mesmo jeito que eu dou um enfoque no coração, eu teria que dar um enfoque também nessas veias pequenas de outras regiões do corpo. Mas que para que você consiga compreender a drenagem venosa do coração, são essas estruturas que você tem que estar em mente. Então, outra veia que drena para o coração, como eu disse, é a veia cava superior. Essa veia cava superior, ela drena o sangue da metade cranial do corpo, como eu já disse, sendo a segunda maior veia do corpo em calibre. Maior é a veia cava inferior. E vai ser formada pelo quê? Vai ser formada pela junção de duas veias braquiocefálicas. Você pode ver duas veias braquiocefálicas se juntando para formar a veia cava superior. E vai estar localizada onde? Vai estar localizada ao nível do primeiro espaço intercostal, logo atrás e um pouco à direita do externo. Ok? Entenderam a localização? Com isso, dessa junção que ocorre das duas veias braquiocefálicas, o sangue contido no seu interior vai ser transportado caudalmente e profundamente a segunda cartilagem costal e vai desembocar no átrio direito ao nível mais ou menos da terceira cartilagem costal direita. Vai ser ali que ela vai desembocar. E vai drenar o sangue para o átrio direito, do átrio direito vai para o ventrículo direito e do ventrículo direito sai para realizar a circulação pulmonar que já foi explicada na última aula. Essa é a veia cava superior. Além disso, falando da veia cava superior, não tem como a gente já não entrar num assunto, porque a veia cava superior é formada por duas estruturas, que são as duas veias braquiocefálicas. Não tem como a gente entrar num assunto que é a drenagem venosa do membro superior. Vale lembrar um ponto. A drenagem venosa da cabeça e do pescoço pode vir a ser abordada numa aula futura, porque assim como a irrigação arterial da cabeça e do pescoço, a gente não abordou na última aula de artérias, porque daria duas aulas inteiras só de drenagem venosa da cabeça e pescoço e irrigação arterial de cabeça e pescoço. Então, futuramente, talvez a gente venha a fazer essa aula. Mas já pegando o engajamento da veia cava superior, a gente já chega onde? A gente chega nas estruturas que formam a veia cava superior, que são as veias braquiocefálicas. Veias braquiocefálicas essas que estão muito relacionadas com a drenagem do membro superior. Então vamos lá. Veias superficiais. Vamos lá, desculpa. Voltando para entender a formação das tributárias da braquiocefálica, porque antes de tudo a gente tem que entender como é que se forma essa braquiocefálica. Braquiocefálica, ela vai se formar a partir da drenagem venosa completa do membro superior. E as veias do membro superior, elas se dividem em duas. Se dividem em veias superficiais e veias profundas. Quais são as veias superficiais? As veias superficiais, nós temos duas grandes veias superficiais que todo mundo conhece, que vai receber os outros sangue vai receber o sangue de outras veias presentes no membro superior, conduzindo esse sangue para a veia axilar e depois essa veia axilar conduzindo para a veia subclávia e da veia subclávia para a veia braquiocefálica. Mas eu vou falar detalhadamente isso já já. Então vamos começar por duas veias que são superficiais e que são de amplo conhecimento da gente, que drenam o sangue no membro superior. Nós temos a veia cefálica e a veia basílica. Mas vamos começar pela cefálica, veia cefálica. A veia cefálica, como vocês podem ver aí na imagem a posição dela, começa na parte radial da rede venosa dorsal da mão. Ou seja, lá no dorso da mão, na parte radial, ou seja, que está próximo ao nosso polegar, é onde ela se inicia. E ela vai receber tributários de diversas regiões, tributária tanto da face anterior, tanto quanto da face posterior da mão. Distalmente, a fossa antecubital, ou seja, um pouco antes da fossa antecubital, ela recebe uma anastomose muito importante. Uma dessas anastomoses muito importantes que vocês podem verificar aí, que ela recebe um pouco antes da fossa cubital, é a da veia mediana do cotovelo. Essa é muito importante essa drenagem. É geralmente uma região onde a gente realiza um acesso venoso, por exemplo. Assim, depois de receber essa tributária da veia mediana do cotovelo, ela vai continuar seu trajeto subindo no membro superior, ao longo de quê? Ao longo de um sulco que está na borda lateral do bíceps braquial. Então, ela sobe ao longo do sulco que está ao longo da borda lateral do bíceps braquial. Então, nas regiões mais proximais, ou seja, nas regiões mais altas do membro superior, ela vai se dirigir profundamente, ou seja, ela vai penetrar profundamente ao peitoral maior, e logo acima do peitoral menor, ela vai atravessar essa fáscia, cruzando a artéria axilar. É muito importante isso. Ela cruza, a veia cefálica, ela cruza a artéria axilar e vai desembocar onde? E vai desembocar, como eu já havia dito anteriormente, na veia axilar. Então, ela vai subindo, sobe pelo nosso membro superior. Quando chega na parte mais proximal, cruza a artéria axilar e depois desemboca na veia axilar.
Depois disso, nós chegamos à veia basílica. O que a gente precisa saber sobre a veia basílica? Nessa imagem aí, que é muito didática, a veia basílica, diferentemente da veia cefálica, que está mais lateralmente no nosso membro superior, a veia basílica ela se encontra mais medialmente. E ela vai começar onde? Ela começa basicamente na parte ulnar da rede venosa dorsal da mão, diferentemente da veia cefálica, que começa na parte radial da rede venosa da mão. Então, como é que vai ser? Ela vai se dirigir na região da superfície posterior, na região ulnar do braço, ou seja, ela vai subindo pela região ulnar do braço, inclinando-se um pouco para a face anterior, quando está um pouquinho distante do cotovelo, e quando está chegando perto do cotovelo, ela vai se unir com a veia mediana do cotovelo. Mesma veia mediana essa que vai desembocar lá na veia cefálica. No entanto, uma parte apenas dessa veia basílica vai se unir com a veia mediana do cotovelo. A outra parte vai subir obliquamente no sulco entre o bíceps e o pronador redondo. E vai cruzar quem? Vai cruzar a artéria braquial. Lembra que a cefálica ela cruza quem? A veia cefálica ela vai cruzar a artéria axilar lá em cima do ombro, perto do ombro, ou seja, na região mais proximal do membro superior. Enquanto a basílica não. A basílica ela vai cruzar a artéria braquial e não tão alto quanto a veia cefálica cruza axilar, uma vez que a artéria braquial ela se localiza mais embaixo. Se você não viu a aula de artéria, vai ver que eu explico tudinho isso. E com isso, depois de cruzar a artéria braquial, ela segue pela borda medial do bíceps, ou seja, é mais medial, atravessando a fáscia braquial, um pouco distal no meio do braço, ou seja, na região mais mediana do braço é que ela cruza, ela atravessa essa face braquial e vai subir ao lado de quem? Ao lado da braquial até se unir com quem? Até se unir novamente também com a veia axilar. Então, tanto a veia basílica quanto a veia cefálica, ambas elas vão se unir com a veia axilar. Lembrando que a veia basílica tem um ramo na região um pouco antes da fossa cubital, que vai se unir com a veia mediana do cotovelo, mas outra porção que vai subir obliquamente pela parte mediana do braço, até chegar na junção com a veia axilar, junto à cefálica. Então, essas são as duas veias superficiais mais conhecidas, mais famosas do membro superior. Outras veias superficiais que nós temos são a veia mediana do antebraço e as veias dorsais do dedo. A veia mediana do antebraço e as veias dorsais dos dedos, basicamente falando primeiro da veia mediana do antebraço, como eu já havia dito para vocês, ela vai drenar o quê? Ela vai drenar o plexo venoso da face palmar da mão. Sobe pelo lado ulnar, que é o lado diferente do rádio. Lembra que o rádio você toma como ponto de localização o seu polegar, então o osso que estiver perto do polegar vai ser o rádio, o oposto vai ser a ulna. Então a veia mediana do antebraço sobe pelo lado ulnar da anterior do antebraço e termina na veia mediana do cotovelo, já havia dito. E vai se dividir geralmente em dois vasos que se unem com a basílica e outro com a cefálica. Esse é um vaso menos conhecido do que os principais, que é a basílica e a cefálica. E nós temos as veias dorsais dos dedos. As veias dorsais dos dedos, elas são aquelas veias que nós visualizamos às vezes, uma vez que são superficiais, e são formadas por um conjunto de veias da parte posterior da mão, e que vão drenar tanto para a veia cefálica, já na porção, quando vão para a porção radial, e também vão drenar para a veia basílica, quando vão mais para a porção ulnar. Então, essas são as veias superficiais do nosso membro superior que nós devemos citar e se aprofundar. Veias profundas. Veias profundas, nós temos 3 veias profundas no nosso membro superior que vale a pena ressaltar, e 2 muito importantes. Nós temos as veias profundas da mão, veias profundas do antebraço e veias braquiais. Basicamente são as veias que acompanham as artérias nessa região. Veias profundas da mão acompanham as artérias profundas da mão. Veias profundas do antebraço geralmente tendem a acompanhar as artérias profundas do antebraço, assim como as veias braquiais. Uma coisa agora, as outras 2 veias que nós vamos citar profundas no membro superior merecem um destaque maior. Como você pode ver, a drenagem venosa da mão, como ela é extremamente rica, a drenagem venosa do antebraço e do braço, como também é extremamente rica. Você vê que a veia basílica, ela, por sua vez, você vê que ela é mais destacada, juntamente com a veia cefálica, do que as demais. Seguindo, nós temos veias profundas que nós devemos citar, a veia axilar e a veia subclávia. Vamos primeiramente para a veia axilar. Como vocês podem ver aí, vocês veem nitidamente na junção basílica com a veia braquial. Quando a veia basílica se junta com a veia braquial, perto mais ou menos da borda distal do redondo maior,
nós teremos a origem dessa veia axilar. E onde é que vai terminar essa veia axilar? Ela termina na borda externa da primeira costela. Quando chega na borda externa da primeira costela, ela passa a ser chamada de veia subclávia. É simplesmente uma divisão de regiões. Então, ela começa quando a barra é dono maior e vai terminar quando? E vai terminar quando ela estiver passando na borda externa da primeira costela. Chegou na borda externa da primeira costela, nós temos que ela passa a se chamar veia subclávia. E vamos lá, e a veia subclávia? A veia subclávia, vale lembrar que tem toda uma estrutura, que a veia axilar está junto com a artéria axilar, que foi tudo explicado na aula passada de artérias, então dá uma passadinha lá que eu falo também de veia arterial, de veia axilar e, obviamente, da artéria axilar também. Chegamos na veia subclávia. A veia subclávia é a continuação da veia axilar, simplesmente isso, e iniciando-se onde? Na borda lateral da primeira costela, e vai até onde? A extremidade, e vai se deslocando até a extremidade mais ou menos external da clavícula, onde vai se juntar com a jugular interna para formar quem? Vai se juntar com a jugular externa para formar a veia bracocefálica, como você pode aí. O que está circulado aí é a veia subclávia, ou seja, você está vendo nitidamente que ela vai da borda lateral da primeira costela até a extremidade external da clavícula, onde ela vai se juntar com a jugular externa. Perdão, ela vai se juntar com a jugular interna para formar a veia bracocefálica. Então, lembrando que também o quê? Lembrando também uma coisa muito importante que tem que ser dita, que a veia subclávia ela também recebe como tributária a jugular externa. Como você pode ver aí na imagem, se você pausar o vídeo e for analisar, você vê que ela recebe também como tributária a jugular externa. Então, se for uma pergunta, se houver uma pergunta que onde a jugular externa é tributária de qual vaso, ela é da subclávia, o que é uma coisa muito errada às vezes. Além disso, ela pode receber também, algumas vezes, como tributária, a jugular anterior. Então, é importante você sempre saber. Nem sempre que a jugular anterior ela é tributária da subclávia, mas pode ocorrer que sim. Além disso, no seu ângulo de junção com a jugular interna e a subclávia, o ângulo de junção da jugular interna à subclávia esquerda, mais ou menos, vai ter o ducto torácico, ou seja, o ducto torácico ele chega mais ou menos na região da e a subclávia. Nesse ângulo, entre a jugular interna e a subclávia, nós verificamos o adentramento no sistema venoso do ducto torácico, do lado direito. Lembrando que o ducto torácico só tem do lado direito. E com a subclávia esquerda, nós teremos a entrada de quem? Do ducto linfático direito. Então é bom a gente sempre separar isso. Do lado direito do nosso corpo, geralmente onde a jugular interna encontra a subclávia, nesse ângulo nós temos o recebimento do ducto torácico, que é um sistema de drenagem linfática do nosso corpo. Enquanto do lado esquerdo, o que é que acontece? Na região da subclávia, perdão, eu confundi. Desculpe. Nós temos a jugular externa perdão, no ângulo de junção da jugular interna com a veia subclávia esquerda, ela vai receber o ducto torácico. Já a veia subclávia direita, ela recebe o ducto linfático direito. Pronto, é isso aí, certinho. Foi mal aí, que é muito assunto também, a gente se confunde, é normal lembrar muitas vezes disso. Então, só mais uma vez, para não deixar ninguém confuso, a jugular interna, quando se junta com a subclávia esquerda, recebe o ducto torácico, que está do lado esquerdo, e a veia subclávia direita, ao se juntar, a veia subclávia direita, por sua vez, vai receber o ducto linfático direito, ok? Se alguém tiver uma dúvida sobre isso, só preencher o formulário do Forms. Falando em formulário do Forms, todo mundo que assistir essa aula tem mais ou menos até umas 10 da noite. Se preencher o Forms adequadamente, tudo certinho, vocês vão concorrer a um livro, que é o livro de pé diabético da nossa liga, da Langio, fornecido pelo nosso tutor. E é um ótimo livro, só preencher lá que vocês já estão concorrendo automaticamente ao sorteio. O sorteio vai ser feito mais ou menos umas 10 horas no Instagram da Liga da Langio, que vai ter tudo aí na descrição. No primeiro vídeo também tem. Lembrando que se você preencher o Forms no primeiro vídeo, não precisa preencher o Forms nesse. Você preencher uma vez. Então, continuando, depois de uma leve complicação, a drenagem venosa do tórax. E nada melhor do que, ao começar a falar da drenagem venosa do tórax, que começar falando sobre a veia asgo. Muitas vezes a veia asgo, o sistema asgos como um todo, é deixado de lado. Mas é muito importante você
mencioná-lo. Essa imagem está um pouco borrada, mas é a mais didática possível para explicar o sistema ásicos como um todo, porque é um sistema de difícil visualização, até mesmo nas peças anatômicas. A veia ásicos em si. A veia ásicos ela vai começar em frente à primeira ou segunda vértebra lombar, para uma tributária. Tributária de quem? Que é a veia lombar ascendente. Essa tributária, que é a veia lombar ascendente, em geral faz com que surja essa veia ásicos. Após isso, ela entra no tórax através do hiato aórtico, que marca a passagem do abdômen para o tórax e passa ao longo do lado direito da coluna vertebral até mais ou menos a quarta vértebra torácica. A partir daí, o que é que vai acontecer com a veia ásicos? Ela vai se curvar um pouco anteriormente sobre o que chamamos de pedículo pulmonar direito e vai terminar onde? E vai terminar na veia cava superior antes do vaso entrar no pericárdio. Lembre que a veia cava superior, ela vai ser envolvida pelo que chamamos de mesocárdio venoso e esse mesocárdio venoso vai cobrir parte da origem da veia cava superior em relação ao coração. Então, essa veia ásicos entra na veia cava superior antes dela ser recoberta pelo mesocárdio venoso. Vale lembrar muito bem isso. Ok? Então, a veia ásicos ela vai drenar diretamente para onde? Ela vai drenar diretamente para a veia cava superior. Continuando, uma coisa que a gente pode observar é o que chamamos de veia hemiásicos, também, além dessa veia ásicos. Essa veia hemiásicos começa em onde? A veia hemiásicos ela começa na veia lombar ascendente esquerda. Isso é muito importante, porque muita gente esquece a hemiásicos e só fala da ásicos. Depois disso, da veia lombar ascendente esquerda, ela vai entrar no tórax através do pilar esquerdo do diafragma. Como vocês podem ver aí, todas essas estruturas. Depois de entrar pelo pilar esquerdo do diafragma, essa veia hemiásicos sobe à esquerda da coluna vertebral até mais ou menos a nona vértebra torácica. Quando chega na nona vértebra torácica, ela passa horizontalmente, ou seja, descreve um arco horizontal anteriormente à coluna vertebral e posteriormente à aorta, esôfago e ducto torácico, e vai terminar sendo tributária de quem? Da veia ásicos. Então, para a parte mais inferior do corpo, nós temos a veia hemiásicos, e para a parte mais superior do corpo, nós temos a veia ásicos. Do lado esquerdo, na parte inferior, nós temos a hemiásicos, e no lado direito, na parte superior, nós temos a ásicos. Lembrando que a veia hemiásicos, ela desemboca, ou seja, ela é tributária da veia ásicos. Lembrando sempre o local onde ocorre essa transgressão horizontal da hemiásicos, que é por volta da nona vértebra torácica. Na nona vértebra torácica, ela se curva e chega na veia ásicos. Além disso, nós temos outras estruturas da drenagem venosa do tórax. Nós temos, por exemplo, a veia braquiocefálica. Veia braquiocefálica que é essas duas aí circuladas da imagem, que são formadas pela confluência de dois vasos, que é a jugular interna e a subclávia. Quando a jugular interna se junta à subclávia, nós temos a formação da veia braquiocefálica, sendo que ambas, tanto a veia braquiocefálica direita quanto a veia braquiocefálica esquerda, que é um pouco maior, acabam se juntando para formar a veia cava superior. Além disso, nós temos na drenagem venosa do tórax, nós temos a veia torácica interna, veia tireoide superior, veia intercostal suprema e veias da coluna vertebral. Todas essas veias têm uma grande importância no nosso corpo, mas são de difícil visualização e difícil observação, por isso eu busquei dar um enfoque maior para a veia braquiocefálica, sistema ásicos e hemiásicos, quando eu falo de tórax, e também um pouco de abdômen, uma vez que a hemiásicos pega o abdômen. Então, aqui você pode ver toda essa drenagem do tórax, venosa do tórax que eu expliquei para vocês, veia ásicos, veia hemiásicos, veia braquiocefálica direita, veia braquiocefálica esquerda. Você vai ver também a veia torácica interna, veia tireoide inferior, veia intercostal suprema, veias da coluna vertebral. Então é muito importante você dar uma olhada nessa imagem com paciência, sem ficar nervoso, porque você não precisa decorar exatamente todas essas veias que estão aí. Como eu já disse, a maior parte das vezes ela acompanha o nome da artéria que ela segue. Então você só dá um foco para as que eu estou focando aqui. Caso você precise se aprofundar em um assunto específico, aí você pelo menos ao escutar esses nomes que eu falei e não me aprofundei, como veia torácica interna, veia tireoide inferior, veia intercostal suprema, veia da coluna vertebral, você já sabe pelo menos por onde começar. Ah, eu já lembro que começava por ali, porque eu vi na aula tal ou estudei só lendo mesmo essas estruturas. Porque você já não se perde quando for buscar algo específico para estudar. Então, depois dessa drenagem venosa do tórax, nós temos a maior veia do nosso corpo e a mais calibrosa. A veia mais calibrosa, não a maior, que é a veia cava inferior. Veia cava inferior,
Como vocês podem ver essa imagem aí, que ela está tingida de preto, ela não é preta, mas ela está tingida de preto para facilitar a visualização. Ela traz o sangue de volta das partes inferiores do diafragma para o coração e vai ser formada pela junção de duas veias, que são as veias ilíacas comuns, e mais ou menos no lado direito do corpo da quinta vértebra lombar. Com isso, ela sobe ao longo de toda a coluna vertebral, do lado direito dela. Esse é o fato dela estar no lado direito é algo muito importante, principalmente para grávidas. Por isso que geralmente para diminuir a pressão sobre a veia cava inferior, estimula-se o decúbito lateral esquerdo, porque o lado direito nós temos a veia cava. E o peso da gestação, geralmente quando a mulher deita do lado direito, acaba comprimindo ainda mais a cava. Então é melhor para um alívio de pressão, mesmo para uma melhor drenagem do corpo, você deitar com o decúbito lateral esquerdo, caso você seja uma mulher grávida. Mas continuando, ela vai subir do lado direito da coluna vertebral, e mais ou menos na altura do fígado, na altura do fígado, ela continua em um sulco localizado posteriormente ao órgão, ou seja, ela passa posterior ao fígado. Em seguida, depois que passou posteriormente o fígado, ela atravessa o diafragma entre a porção mediana e direita do seu tendão central. Ó, atravessa entre a porção mediana e direita do seu tendão central. Após isso, o que é que vai acontecer? Após isso, ela vai se inclinar para frente e medialmente, atravessando o pericárdio fibroso e saindo assim onde? Saindo assim no átrio direito, desembocando no átrio direito, juntamente com a veia cava superior e o próprio seio coronário. Tem muitas tributárias a veia cava inferior, muitas. Vou só dar um enfoque básico aqui para elas, vocês podem ver todinhas aí. Nós temos veias lombares, veias testiculares, veias ováricas, veias renais, veias suprarrenais, veias fênicas inferiores e veias hepáticas. Tem um asterisco bem grande aí para as veias hepáticas, pois nós temos um sistema chamado sistema porta-hepático. Esse sistema porta-hepático é um sistema muito complexo. Dá para formular uma aula só do sistema porta-hepático, pois ele envolve toda a drenagem venosa, envolvendo veia cava inferior, veia mesentérica, veias hepáticas também. Então, não será abordado o sistema porta nessa aula, mas posteriormente talvez a gente possa vir a abordá-la. Então você tem todas essas veias nessas imagens aí, vocês vêm com calma, vêm em localização, pegam o gray ou o dão uma lida e vão se situando. É bem simples veias e bem menos conteúdo do que se você for analisar em comparação com as artérias. Então, continuando, chegamos às veias ilíacas comuns. As veias ilíacas comuns, que são as grandes responsáveis por se juntar e dar origem à veia cava inferior, que é a veia de maior calibre do nosso corpo. Elas são a continuação entre aspas, né, porque elas que formam a veia cava inferior, e são formadas pela união das veias ilíacas internas e veias ilíacas externas, anteriormente mais ou menos a articulação sacroilíaca. Então você vai ver que é um negócio que é parecido com a anatomia arterial, porque você vê as veias ilíacas comuns sendo formadas pela união da veia ilíaca interna com a veia ilíaca externa, semelhante à artéria. A artéria ilíaca comum forma a artéria ilíaca interna e externa. Você vê que já vai tendo uma semelhança muito grande. Então, você aprendendo artéria, você tem uma facilidade muito maior com veias. Vale lembrar que a veia ilíaca comum direita ela é mais curta do que a veia ilíaca comum esquerda, justamente pelo posicionamento da veia cava inferior no corpo, uma vez que a veia cava está localizada mais à direita. Então vamos lá, falar agora de veia ilíaca interna. Essa veia ilíaca interna ela começa mais ou menos próximo ao forame isquiático maior, como eu disse na outra aula, forame isquiático maior. Lembrar da aula de ginecologia e obstetrícia, você vai ter uma noção melhor. E vai se dirigir para onde? Vai dirigir para cima e posteriormente, mais ou menos medialmente à artéria correspondente, ou seja, a artéria ilíaca interna. E ao nível mais ou menos do estreito superior da pelve, ela vai acabar se juntando com a ilíaca externa e acabar formando a veia ilíaca comum, como eu já havia dito anteriormente. Depois de dito essa veia ilíaca interna, que é muito importante ser analisada, uma vez que eu estou dando foco pontual para as veias, senão seria algo muito longo, muito mais longo do que artérias e, de certa forma, não produtivo, porque eu estaria falando veias com o mesmo nome das artérias, basicamente, e veias acessórias. Vamos dar um foco agora para o membro inferior. No membro inferior, do mesmo jeito do membro superior, nós temos as veias superficiais e nós temos as veias profundas. Quais são as veias superficiais? Vale lembrar uma coisa muito importante, que a veia ilíaca externa, do mesmo jeito que nós temos a veia ilíaca interna, a veia ilíaca interna eu já expliquei tudinho para vocês. Agora, lembra da artéria ilíaca interna e da artéria ilíaca externa.
A artéria femoral ela é uma continuação, basicamente, da artéria ilíaca externa. Aqui, e a artéria femoral é a responsável pela irrigação do membro inferior. Aqui vai ser semelhante. A veia ilíaca externa, ela vai basicamente vai ser uma continuação da veia femoral. A veia femoral essa que é uma das grandes responsáveis pela drenagem venosa do nosso membro inferior. A partir daí, dessa veia femoral, nós vamos vir a ter o quê? Nós vamos vir a ter a drenagem no membro inferior, como eu já disse, com veias superficiais e veias profundas. Quais são as veias superficiais do membro inferior? As veias superficiais do membro inferior, nós temos que dar o foco principalmente a duas, que é a veia safena parva e a veia safena magna. Primeiro, a veia safena parva. A veia safena parva, como vocês podem visualizar nessa imagem, ela começa posteriormente, mas inicialmente ela vai subir ao longo da borda lateral do tendão calcâneo. E depois o que é que vai acontecer? Ela vai cruzar esse tendão calcâneo para alcançar a parte média do dorso da perna, ou seja, da parte posterior da perna. E após isso, o que é que vai acontecer? Ela vai se dirigir para cima e, ao chegar na fossa poplítea, termina como tributária de quem? Termina como tributária da veia poplítea. Entendido? Essa é a safena parva. Começa no malelo lateral, sobe ao longo do tendão calcâneo, cruza ele para a parte média do dorso da perna. Depois disso, ela sobe até chegar na fossa poplítea, onde ela vai terminar como tributária da veia poplítea. Além disso, nós temos também a veia safena magna. A veia safena magna, que vai vir a ser a veia mais longa no nosso corpo. Por isso que eu me corrigi quando eu falei da veia cava inferior. A veia cava inferior é a de maior diâmetro, enquanto a veia safena magna vai ser a veia de maior tamanho do nosso corpo, a maior veia do nosso corpo. E ela vai começar onde? Ela começa na veia marginal do dorso do pé e termina onde? Na veia femoral, cerca de 5 centímetros abaixo do ligamento inguinal. Para você ver o tamanho dessa veia, uma veia muito grande. Ela vai subir mais ou menos anteriormente ao malelo tibial e ao longo da face medial da perna, ou seja, é mais medial. Além disso, por último, nós temos as veias, temos também, que não está mencionado aqui no slide, que são veias superficiais, são as veias do dorso do pé. São as várias vezes que a gente verifica, principalmente quando ficamos de pé, que aumenta a pressão venosa, uma vez que a gravidade faz com que o sangue tenda a se acumular mais no membro inferior. E a gente visualiza essas veias superficiais, que são as veias do dorso do pé, que são inúmeras, como vocês podem ver até mesmo nessa imagem. E temos também as veias profundas. Quais são as veias profundas no membro inferior? Nós temos as veias digitais plantares, veias metatársicas, veias intercapitulares e a veia femoral profunda. Todas essas veias também têm uma importância muito grande para a drenagem, toda para a veia ilíaca externa, desce da ilíaca externa, vai se juntar com a ilíaca interna para formar a veia ilíaca comum e a veia ilíaca comum drenar para a veia inferior e essa para o coração, para que assim do coração o sangue seja enviado para a circulação pulmonar, sofra hematose e retorne à circulação normal para que todas as estruturas sejam nutridas adequadamente com oxigênio. Então, basicamente, vocês podem ver aí a veia femoral que vale e as veias do membro inferior, como você vai ver essa riqueza de veias do membro inferior. Aqui estão nossas referências desses dois trabalhos, nas referências básicas. Mas é basicamente isso. Veias é muito mais curto do que artérias. Veias é um assunto que a gente pode se aprofundar muito se quiser, principalmente se falarmos de veias, drenagem venosa do crânio, drenagem venosa do pescoço e drenagem venosa e também viermos a mencionar o sistema porta, mas o foco nessa aula é dar um apanhado geral de veias. E que é importante de veias você saber é isso. Do mesmo jeito que o importante de artérias que você saber é o que eu mencionei na última aula. Se alguém tiver alguma dúvida, o formulário do Forms tem uma partezinha lá que você coloca coloque sua dúvida, a gente vai responder. A dúvida não tem limite, vocês podem mandar as dúvidas até mais ou menos semana que vem, não tem problema. Mas e lembrem-se do sorteio do livro, preencham o Forms adequadamente, certinho, com seu nome, que viu a aula até mais ou menos umas 9h59, e depois disso vocês estão participando do sorteio que vai ser feito às 10 horas no Instagram da Liga. Muito obrigado e as dúvidas no Forms. Até uma próxima.